Amados, nós percebemos que em muitas áreas da nossa vida, em muitas coisas que nós vamos fazer, existem processos. E muitas vezes o sucesso está bem sucedido em cada desafio que nós vivemos. Para que isso aconteça, nós nos submetemos aos processos. E na grande maioria das vezes, esses processos eles são desafiadores. Amém, amados? São processos. Desde que nós fomos gerados, nós entramos num processo de crescimento, as células começam a se multiplicar, até que você vire lá um embrião, um feto, um bebê. Aí você nasce, seu pulmão abre, se enche de ar, você começa a se alimentar, a se nutrir de um leite materno. É um processo, amém, amados? E como é gostoso ver os pequenos processos de uma criança. Como é gostoso você ver, ela começa, no momento que ela nasce, você já fica desesperado, porque ela nasce e começa a perder peso, mas isso é normal, porque está cheio de líquido. Mas você precisa de alguém que te alerta, senão você fica assustado com o processo. Fala, poxa, não tem que engordar, como é que está perdendo peso? E aí ela só recebe alta do hospital quando começa realmente a ganhar, aquelas gramas começam a voltar, começa a ganhar aquele pezinho. E é tão bonitinho você ver ele com mama, que nem um doido. A pastora, quando o Iguinho nasceu, foi tão engraçado, porque ele nasceu e já colocaram ele lá para mamar praticamente. Acho que depois que acabaram de costurar ela, que eu fiquei ali no maior agonia. Fiquei no maior agonia, porque você falar para mim, pastor, você vai ter que ir no jiu-jitsu hoje, rolar com o Bob, rolar com o Dori, depois você vai ter que rolar com o Baiano, depois você vai ter que rolar com o Luciano, tudo hoje, 2 rolas com cada um, são 8 rolas. Eu vou ficar morrendo, mas vou falar, vamos pra cima. Aí vai ter um Naum que vai querer estrangular. Você vai lá e eu vou rolar com eles, vai ter problema. Pastor, tem uns caras ali que estão querendo me pegar, pastor. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falo, filho, vamos lá, vamos orar por eles. Mas se não der certo, nós sentar a mão na orelha também. Eu vou junto com vocês lá. Pastor, meu carro quebrou. Eu moro lá no Cabo. Vou ter que empurrar o carro daqui até lá. Vamos embora, filho. Vamos morrer, mas nós vamos empurrar o carro. Agora você falar para mim, pastor, eu preciso tomar uma injeção. Você pode dar? Eu falo, filho. Ora mais um pouco. Não dá para mim, eu tenho uma parada que eu sou realmente muito mole quando eu vejo sangue. Eu lembro uma vez que eu teve que ficar no hospital com um amigo meu, né? A gente cresceu junto, mas trabalhava junto também. Ele teve pneumotórax, sabe o que é isso, não? A explicação que o médico me deu na hora lá foi que o pulmão do seu amigo ele estourou igual uma bexiga. E foi olha, eu estou lembrando disso daí, mas foi uma situação tão demoníaca, cara, porque eu fui acordar ele. Acho que era um sábado ou um domingo, era um dia depois de uma balada. Era umas 8h30, 9 horas da manhã. Eu falei, vai na casa do velho lá. Ele morava no fundo, a gente fazia muito atrapalhada lá. Eu acordei o bicho, ele não falou nem bom dia para mim, acendeu um cigarro. Eu falei, vai. De repente ele deu um grito, ele... Eu falei, meu Deus, está acontecendo, velho? Eu achei que ele estava zoando, estava brincando, mas não, cara, tinha estourado o pulmão do cara. Aí corri lá, chamei a mãe dele, veio a ambulância, levamos, peguei ele, enfim, a ambulância não estava vindo, peguei ele no colo, era pesado até umas horas. E a casa ficava no fundo, assim, onde ele ficava no quartinho, lá nos 40 metros, que eu tive que carregar ele até o carro, a garagem, pegou e foi e levei. Só que cheguei lá, o cara estava muito mal. Eu vi aqueles médicos furando ele, véio, abrindo o lado do cara, botando um dreno. Eu falei, o que está acontecendo? Eu fiquei desesperado. Quando os parentes chegaram, a mãe, o pai lá, que eu fui embora, eu lembro que eu cheguei no mercado do meu pai, corri no fundo lá e comecei a chorar. Eu não andava com Deus ainda, mas eu lembro de me ajoelhar e começar a pedir para que Deus estivesse pegando, porque eu achei que ele ia morrer mesmo, cara. Porque o que o médico me falou, olha, o pulmão dele estourou igual uma bexiga. Eu falei, pau assim, ó. E ele corre um sério risco de vida, eu fiquei desesperado. Estou contando tudo isso, mas não precisava. Mas enfim, aí eu rezava com a mãe dele. A mãe dele ficava durante o dia, eu saía do trabalho e passava a noite com ele lá no hospital. E ele ficou com um dreno mesmo aqui, velho. Rapaz, quando esse bicho tinha que ir no banheiro, eu falei, você quer ir? Ele falou, ô, alemão, vamos no banheiro lá. Eu falei, rapaz, espera sua mãe chegar. Ele, não, vamos lá. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que levar esse negócio aí. Era uma sacola, velho. Com aquele pulso saindo dele assim, ó. Eu lembro que eu falava, tá bom, respirava fundo assim. Eu falava, não, que eu falar 3, você vai direto pro banheiro, porque tem que dar tempo. Eu sabia que eu ia cair, velho. Aí eu pegava aquela sacolinha, eu corria com ele pro banheiro e, era um hospital público, cheio de maca, a gente ia desviando das macas, assim, até chegar. Na hora que chegava no banheiro, eu voltava naquele ganchinho que tem atrás da porta do banheiro, eu colocava, era tempo de eu pôr o ganchinho e encostar, assim, ó, na parede, e fazer assim, puxão, suando frio, assim, ó, passando mal. Né? A Dani dá risada, né, Dani? Você gosta, né? Você é louco. Outro dia a Dani me levou na casa de um rapaz lá também, né? Pra gente orar, o rapaz levou um tiro na coluna, estava paraplégico lá já há alguns anos, né? Então até umas feridas, enfim.
Só pela misericórdia de Deus, né? E a Dani tem chamado para isso. A bichinha, ela vai sair desbravando, ela vai lá e ama as pessoas mesmo. Mas eu não tenho essa disposição para sangue, eu fico mal, né? E engraçado que eu direto estou em situação assim, às vezes de ficar segurando os dentes do amigo meu que caiu. Oh, meu Deus do céu, acontece acidente, só fica eu acordado. Nossa, eu mesmo uma vez bati, arranquei o para-brisa do carro de um amigo que tinha... Saiu numa balada, todo mundo bêbado de tequila. Aí as coisas. Estão vendo, né? Que o inferno já me abusou de mim. Por isso que hoje eu quero fazer 3, 4, 5, 10 vezes mais para o reino, amém? Mais uma vez a gente ralando lá e estava todo mundo bêbado, o carro bateu, eu arranquei o para-brisa com o rosto. Meu rosto ficou todo... Parecia que não ia voltar mais ao normal. E aí eu fiquei assim, meu dente caiu no chão, catei esse dente na mão, esse aqui, ó. Catei na mão, no chão, o cara ficou tudo... A boca aberta, eu falava, ficava assim, ó. Coisa ficou, só que só eu fiquei lá acordado. E os caras tudo daquele jeito. Tá feio, né, amor, falar, né? É porque a sensação que eu tenho, quando eu lembro de você naquele hospital lá, aquilo ali é uma carnificina, aquele negócio é um absurdo, cara. Eu lembro que eu vi ela aberta, assim, a médica me chamou ainda lá, e o Iguinho, se você tem, Deus tem coisa, nós temos obra na tua vida, viu, rapaz? Você é um menino diferente. Mas ela me chamou para ver, eu falei, parecia, sabe, a peça de contrafilé? Quando você fala, eu não quero a ponta, abre no meio ela para o senhor começar do meio para lá. Já fez isso no açougue? Já não? Fala, no começo da ponta, abre a peça no meio. Eu falei, é isso, cara, a peça aberta no meio. Eu vi a gordura dela, um tecão de carne assim, eu falei, eu não quero ver isso, cara. E aquilo ali, meu Deus do céu, a bicha aberta no meio. Eu falei, como vocês têm coragem de fazer isso com a minha esposa? Mas esse menininho, quando ele nasceu, ele estava dentro dela ainda, e ele já estava agarrando o avental da enfermeira, cara. Ele agarrou no avental dela, aí a moça foi tirar ela, ele já foi com a boquinha na mão dela, assim, ó. Já estava com fome, já o bichinho estava dentro da mãe, os pés dele estavam dentro da mãe ainda, tá tirando. Ela, olha esse menino, meu Deus do céu, tá me segurando aqui. Aí eu fui olhar, vi tudo isso. Falei, por que eu fui olhar esse negócio? Aí tá bom, só que ela começou a tremer muito, né? O bebê nasceu, queria dar uma voadora, porque um médico lá, o Dr. Suzuki, japonês, é doido, velho. Ele é um pediatra muito bom, mas ele é doido. Ele catou o bichinho, parecia que ele pegou um frango. Catou pelos pés assim, começou a limpar, aí daqui a pouco ele começou a chacoalhar assim, pelos pés. E aí ele foi pesar, saía do centro cirúrgico, tinha um corredor assim, aí no final tinha as balanças, o negócio. Ele saiu com meu filho pelos pés, de ponta cabeça, andando assim, ó. Eu falei, vou matar esse japonês, velho. Eu vou, meu Deus, ele está fazendo com meu filho. E é assim mesmo, pai, calma, pai. Isso aqui é mais forte que você. Eu falei, mas o Dr. Suzuki não vai machucar a criança? Não, pai, deixa eu fazer meu trabalho. E foi limpando o bichinho lá e fez tudo isso daí. E eu fiquei nessa agonia, né? Enfim, e aí quando nasce esse bichinho, né? A pastora tá lá, e aí já veio, acabou. Aí ela tava passando mal, eu voltei para a sala. E ela tava com ânsia de vômito, e as mulheres costuram, demora, velho. Meu Deus do céu, não sei quantas camadas, aquele cheiro de churrasco, só que é a carne da tua esposa que tá ali. Porque você vai com laser, né, velho? Mó cheirão de carne queimada. Meu Deus, isso aqui não é de Deus, não. E aí, enfim, passa toda aquela situação, eles costurando. E aí, tipo, um enfermeiro chegou, e ela falou assim, ela viu que eu tava amarelo, né? Viu que eu tava suando. Ela falou, amor, você quer sair da sala? Só que ela tava assim, ó. Aí eu falei, não, sou macho. Eu tô com você até o final, amor. Eu sou seu marido, sou seu homem, estou aqui para te proteger. Aí passou uma enfermeira assim, olhou para mim assim, falou, voltou para lá, catou um banquinho, falou, só para não me dar mais trabalho do que ela. Colocou o banquinho assim para me sentar, eu sentei do lado dela, fiquei ali, quase desmaiando, sentado naquele banco. Quando acabou aquilo ali, tirou ela daquela sala, e aí já sai da salinha do lado assim, ó, no que coloca ela lá, já traz o bichinho. No que eles vieram trazendo ele já foi, velho, sugou um seio inteiro dela e começou a chorar. Ficou lá. Aí acabou aquilo ali, chorando, aí já botou no outro seio, sugou o outro seio inteiro, ele. A enfermeira pegou e falou, pai, mamãe, ele precisa de um complemento. Aí trouxeram lá um negocinho lá e deram complemento para ele. Acabou o complemento, ele. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que arrumar outro emprego, porque como é que eu vou dar tanto leite para esse menino? Tomou uns 3 complementos, depois de sugar os 2 seios da mãe dele. Jesus amado, velho. E hoje de manhã não é diferente, ele acorda e fala, mamãe, tetê, tem que falar tetê, você chama de gagal, né? Aí você vai lá dar o gagal pra ele, aí ele vem, papai, tetê, aí eu vou lá e faço um gagal, um tetê pra ele, um gagal. Aí ele volta, mamãe, tetê, uns 3, 4, velho. Jesus amado, e é magrinho ainda, não é assim?
Jesus amado, é desse jeito. Mas, amados, são os processos, amém? Então ele começa a mamar, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Aí a primeira coisa que você fica feliz é o quê? Quando ele começa a sentar. Você fala, ai, sentou. Mal sabe que daqui a pouco vai andar e você está enrolado, meu irmão. E aí sentou, vai engatear, começa a engatear. Ai, que bonitinho, está engatinhando. E aí já está lascou, porque agora vai para todo canto da casa. Você já está perdendo o domínio. E aí quando anda, né, eu tenho um videozinho dos primeiros passos da Teodora e dele também. É lindo, amém, amados? São os processos, é como é gostoso, porque começa a andar. Depois começa a falar, amém? Aí começam agora se você já tem que educar desde pequeno também. São processos. E no meio desses processos, muitas vezes você é surpreendido. Amém, igreja? E não pense que é diferente para você andar com Deus, são processos. E Deus, Ele entende os seus processos, Ele te submete aos processos. Mas o segredo do teu crescimento é você se submeter aos processos de Deus. Amém? Porque chega uma hora que as coisas elas começam a mudar um pouco. Olha só lá em casa esses dias. A pastora fazendo a unha da Teodora. As duas princesas lá, uma embelezando a outra. E a Teodora, ela é toda princesa, né? E aí ela lá com a Teodora e a mãe dela lá fazendo a unha dela, pai, elas na mesa da cozinha ali, né? Na sala de jantar. E aí ela acabou, pegou, foi fazer não sei o que na cozinha. E deixou o esmalte, deixou aqueles palitinhos de algodão, todos aqueles apetrechos ali em cima da mesa. A Teodora foi lá pegar um brinquedo, voltou, ela chegou, ela olhou na mesa assim, ela falou, mamãe, você vendo porque você procura as coisas e você não acha? Você precisa guardar o esmalte no armário, porque quando você procurar, você vai achar. E a carinha assim ainda, não foi? O pastor olhou para mim e falou, eu bato, eu dou risada, o que eu faço? Aí eu olhei para ela e falei, se eu fosse você, eu guardava o esmalte. Porque são processos, amém, amados? E naquele processo ali, a melhor coisa que ela tinha que fazer, ela dá ouvido, porque a Teodora estava certa, amém? Ela está repetindo a mesma coisa que nós falamos para ela ali. Ela falou, ela pegou o processo que ela passou, ela já está usando aquilo ali contra a gente. Por isso que você procura depois das coisas e não acha. Você tem que guardar no armário, porque a hora que você quiser, você vai lá e você vai achar. Desse jeito. Mas, enfim, é impressionante. Cada coisa que essas crianças fazem a gente passar. Amém, amados? É muito engraçado a gente passar por tudo isso. Nossa, só um minutinho, abri aqui a palavra errada. E os processos, na verdade, são prazerosos. É gostoso você se submeter aos processos e viver aquilo que Deus tem. E participar daquilo que Deus está fazendo. Mas eles assustam a gente. Muitas vezes nós nos assustamos e nós freamos com tudo isso. Mas a parte boa é se submeter aos processos. Perceber o novo de Deus. Experimentar a novidade de Deus. Que vem a cada manhã, a misericórdia que se renova. E você perceber que Deus sempre tem algo novo para te ensinar. Algo novo para fazer. Algo novo para te levar a experimentar. Isso é maravilhoso. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Reis, capítulo 5. Abre aí, deixa aberto e antes de nós lermos, nós vamos orar. Se você abriu, segura com o dedo aí. Se você não abriu, você abre depois. Feche os teus olhos por um instante, vamos falar com o Pai. Vamos pedir para que Ele venha falar conosco. Para que a sua palavra se manifeste, para que o seu reino se manifeste. Para que Ele derrube todas as barreiras que te impedem de ouvi-lo nesse momento. E aqui nós estamos, Senhor, tua igreja. Aqui estão, Senhor, homens e mulheres, corações, Pai, que ouviram, Senhor, a voz do teu Espírito, vieram, Senhor, à tua casa. Estão sentindo sede e fome, Pai, daquilo que é espiritual, sede e fome daquilo que é a verdade. Vieram, Senhor, em busca do Senhor, em busca da tua palavra, em busca do teu reino. Queremos experimentar, Senhor, algo novo. Queremos, Pai, estar submetidos aos teus processos. Queremos estar caminhando conforme a tua vontade. Por isso vem, Senhor. Vem nesse lugar, Pai, intensifica, Senhor, a tua glória aqui. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, a minha vida, as nossas vidas, a vida de cada um de nós aqui. Que possamos estar, Senhor, sensíveis ao teu agir.
suscetíveis, Pai, as coisas que o Senhor deseja fazer aqui nessa noite, em nosso meio, entre nós. Começa a ministrar, Senhor, do Teu poder. Muitas coisas já foram feitas, Pai, mas agora está, Senhor, a Tua palavra a ser anunciada. E, Senhor, quando a Tua palavra é anunciada, é liberado o poder de Deus. Todas as coisas foram criadas, feitas através da Tua palavra. Que o Senhor comece, Pai, a delegar, Senhor, poder sobrenatural sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor comece a liberar cura, Senhor, pois do altar eu libero cura sobre as vidas. Aqueles que estão, Senhor, sofrendo com enfermidades, não sofrerão mais, são curados em nome de Jesus. Venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, a cura que há através do sangue do Senhor. Pai, vem com restauração, vem com poder, vem com milagre, vem abrir portas, Pai, para aqueles que necessitam, Senhor, em nome de Jesus. Vem com liberação espiritual, vai liberando aquilo, Pai, que de alguma forma está travado. Que a tua palavra possa atuar, Senhor, no nosso interior com poder e mudar, Pai, a nossa realidade, de uma realidade, Senhor, ainda distante, de uma realidade ainda com faltas, a uma realidade plena, Senhor, na tua presença. Que a tua glória venha, Pai, venha encher todos os espaços. Jesus, tu és aquele que enche todas as coisas, que enche, nos faz conhecer a plenitude. Por isso vem, manifesta, Senhor, o teu reino. Vem, manifesta, Senhor, a tua vontade. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor. É por ti, Jesus, senão não há razão de estarmos reunidos. Estamos aqui, Senhor, aqui para te cultuar. Estamos aqui, Senhor, para te buscar. Por isso vem sobre as nossas vidas, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem sobre os nossos corações, tu és desejado, Senhor Jesus. Fala conosco. Eu, como teu servo, autoridade que tenho no teu nome, Senhor, eu repreendo todo demônio, eu repreendo todo intento de Satanás sobre qualquer vida que entrou dentro deste lugar nessa noite. Eu repreendo em nome de Jesus. Você está totalmente livre para ouvir a palavra de Deus, totalmente livre para entrar num novo ciclo na tua vida e na tua história, pois vem sobre a tua vida o poder e a bênção do Senhor sobre você e sobre a tua casa. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, fala conosco, manifesta a tua palavra, e eu me humilho na tua presença, Pai, pois tem, Senhor, uma condição de mais responsabilidade. É só essa a diferença que tem dos meus irmãos. E nessa noite, Senhor, eu absorvo a responsabilidade que tenho de ministrar a tua palavra. É por isso que eu me humilho, não sou nada, não tenho nada para entregar aos meus irmãos, Pai. Por isso me toma nas tuas mãos. Flui desse altar, Senhor, com a tua verdade. Flui desse altar com o teu amor. Flui desse altar com o teu poder. Toca a minha vida, toca a vida dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Graças a Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler um pouquinho da história de Naamã, uma passagem entre ele e Eliseu. Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura algum motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã com seus cavalos e carros, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro a lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado,
E saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe pedisse alguma coisa difícil, era amigo do baiano esse cara aqui, né? Meu pai, se o profeta lhe pedisse alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele se tornou como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, não aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Até aí. Glória a Deus, aleluia. Amados, nesse tempo Israel ele tinha feito paz com a Síria. Inclusive chegou a se aliar numa guerra contra os assírios, que muito provavelmente é exatamente essa guerra aqui que Naamã levou a Síria a vencer. Amém? Síria e os assírios. Os assírios eles eram bárbaros, um império muito poderoso. Mas ali Israel fez uma aliança com a Síria, tinham feito um acordo, e Israel, se eu não me engano, é porque na Bíblia ela não cita essa guerra, não é citada em mais nenhum outro lugar. Mas nos histórias, inclusive, em livros de histórias, fala sobre a história da Assíria, né, daquele imperador, fala a respeito dessa guerra. E Israel envia, parece que 2.000 e poucos soldados, alguns cavalos, também para essa guerra que tinham enviado. E ele vence, embaixo do comando desse comandante poderoso, desse guerreiro, né? Chamou até de guerreiro, que era Naamã. Essa guerra não está mais registrada em nenhum outro lugar, mas Naamã foi um comandante poderoso, um grande comandante, que deu para o seu povo e para aqueles que estavam aliados a ele uma grande vitória. Amém, amados? E cada um de nós aqui temos enfrentado nos nossos dias muitas guerras. Nós costumamos dizer que na verdade na nossa realidade hoje, no nosso tempo, nós temos que matar um leão por dia. Alguns falam que tem que matar um urso, um leão, um leopardo, uma onça e uma girafa só de quebra antes de dormir. Não é verdade, amados? Porque não é fácil. Nossos dias são maus. Acho que 3 dias atrás, no nosso jejum, nem falei do jejum. Quem está jejuando aqui? Glória a Deus. Nosso jejum vai até o dia 3 de dezembro, bem amados? Até um dia antes do congresso. Glória a Deus. Então nós estamos nesse jejum e teve um dia a respeito do renovo. Aquele dia falou muito comigo, porque eu percebo a necessidade que nós temos de sermos renovados. Porque a nossa vida espiritual, enfim, várias áreas, ela oscila, amém? Então às vezes nós temos um pico que nós estamos cheios de esperança, cheios de alegria, e outras vezes nós começamos a entrar numa frieza, numa apostasia, mas nós não podemos deixar que isso nos pegue, temos que novamente ser renovados. Isso tem que ser uma constância, amém? Tem que ser uma constância, precisa desse renovo do Senhor. E no nosso tempo nós somos sufocados, né? Há uma atividade muito grande, trabalho, casa, estudo, enfim, ministério, igreja, pessoas, família, tanta coisa que a gente vai perceber inconscientemente, nós já estamos desgastados, frustrados. É uma guerra muito grande, mas se você olhar para a tua história e você perceber até onde você já chegou, você é um guerreiro, amém, amados? Você é um vencedor, você está aqui, você tem vencido, e você precisa enxergar isso. Por mais que você possa olhar para trás, e se você ficar olhando só para as coisas ruins, você vai enxergar só a derrota. E você tem que mudar a ótica, começar a enxergar aquilo que Deus fez, as coisas boas que aconteceram, e começar a enxergar as tuas vitórias, amém? E perceber o potencial que há em você. Você é um guerreiro ou uma guerreira do Senhor, amém, amados? Naamã era um grande guerreiro, ficou conhecido, enfim, muito conhecido, famoso no seu tempo. Como termina aqui o versículo 1, mas esse grande guerreiro ficou leproso.
Então cita uma pessoa que teve uma grande vitória, um grande avanço, mas foi atingido por uma lepra. E uma lepra é um motivo de humilhação. A lepra é motivo de vergonha. Naquele tempo as pessoas que eram atingidas por lepra, elas eram excluídas totalmente da sociedade, não poderiam conviver. Eu percebo que eles estão dando tamanha importância para Naamã, porque o próprio rei da Síria, ele se moveu para ajudar o seu guerreiro, ajudar o seu comandante. Ele mandou uma carta para outro rei. Então perceba o que aconteceu, ele pediu uma audiência com o próprio rei, que pediu uma audiência com outro rei, de um outro reino, tudo em volta de resolver o problema de Naamã. Era um homem importante, mas a lepra de alguma forma tentou o humilhar. É uma situação humilhante. Estão entendendo, irmãos? Amém? Olha só tanta coisa que esses homens fizeram por causa dessa situação. Uma audiência com o próprio rei, viagens. Olha, imagina se ele levou 300 quilos, quanto que ele levou aqui? Partiu levando consigo 300 quilos, 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro. Só para carregar isso já não era brincadeira. Ele já teve que separar uma companhia, muitos homens para ir junto com ele, ou seja, se desprender de muita atividade, muito trabalho em volta de resolver uma situação. Amém? E o problema é que Satanás, ele sabe que quando ele coloca uma pessoa debaixo de uma humilhação, ele consegue anular a capacidade daquela pessoa. Você está me entendendo? Se ele te coloca debaixo de um jugo de vergonha e de humilhação, ele consegue anular a tua capacidade, ele consegue anular a tua habilidade, todo aquele potencial que você tinha para novas conquistas, todo esse potencial que está em você para um novo avanço, para novas realizações, para fazer para Deus, para realizar para Deus, para fazer para a tua família, para realizar para você mesmo. Tudo isso fica anulado porque você começa a se ver incapaz. Você começa a se ver envergonhado, começa a se ver humilhado, e isso de alguma forma te abate. Estão entendendo, amados? Estão comigo? Vamos ler aqui do versículo 1 até o 5, olha o que diz. Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado isso antes, deles terem essa aliança. Levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Ou seja, essa moça ela sabia ali, trabalhava na casa de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. É interessante porque uma escrava, uma menina que estava ali, enfim, uma cristã no meio daquilo tudo, né? Ela não era, Cristo não tinha vindo ainda, mas uma serva de Deus no meio daquilo. Ela muda toda a sua história, porque tanto Naamã se preocupou com aquilo, que ele foi contar ao seu rei, ao seu senhor, o que a menina israelita disse. O rei considerou o que ela falou também e falou: vai, deu para ele uma carta. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Levou a carta para entregar ao rei de Israel. Amém? No versículo 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, estou enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Já ficou assustado, achou que a guerra já iria começar a assombrar novamente. Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Então, até aí, por enquanto, amados? E posso destacar algo muito importante aqui, amados? A nossa geração, ela tem sido muito atacada de muitas formas. Satanás tem tentado nos humilhar de tantas maneiras. Hoje, na nossa nação, nós temos uma dificuldade também, que é o desemprego. A dificuldade que os jovens têm para começar a produzir, para começar a se sentir valorizado, para conseguir o seu primeiro emprego. Além disso, são atacados pelos vícios, pelas drogas. O crack virou uma doença,
uma epidemia na sociedade, quantas pessoas não estão sofrendo, quantas famílias não são destruídas, quantas vidas não estão sendo jogadas no lixo, amados. É uma coisa que humilha, uma coisa que destrói, uma coisa que envergonha. Então lá, sem saber o que fazer, humilhados, uma geração humilhada. Agora tem esse mal aí, enfim, o homossexualismo sempre existiu na história da humanidade, mas agora eles querem obrigar as pessoas a serem homossexuais, querem, enfim, induzir a isso, querem influenciar as crianças, contaminar o povo. A mídia não desiste, a Globo, enquanto ela não vê o mundo gay, velho, não vou parar que só passa isso. Não passa outra coisa, só passa e se insiste nisso. Está perdendo a audiência, porque o povo cristão está parando de assistir. E deve parar de assistir, porque só passa porcaria. Só passa porcaria, você tem que entender, amados. Nós vamos falar de batalha espiritual aqui. Você vai entender que a televisão ela é um portal. Ela abre, amém? Outro dia na minha casa, meu filho Iguinho, ele tem a visão aberta. A gente percebeu isso, porque um dia eu cheguei, estava na sala, começou aquele programa do... Eu estava zapeando lá, assistindo o jornal, mas acabou o jornal, e aí na sequência começou aquele programa do Bial. E o Bial, não sei o que ele tem, aquele cara é muito pesado, eu não consigo ficar muito, sabe, me incomoda, até a voz dele me incomoda. Mas eu deixei uns 5 minutos ali para ver o que estava acontecendo, e aí peguei, desliguei. No que eu desliguei a televisão, meu filho começou a gritar no quarto. Começou a gritar. Mas um grito desesperado que eu nunca tinha ouvido ele gritar. Acho que eu já contei isso para alguns de vocês aqui. E aí a pastora ela correu lá para socorrer. Eu achei que, não sei, tinha caído da cama, alguma coisa assim tinha acontecido. Ela foi lá e ela estava gritando Igor. Achei que ela estava falando com ele, mas ela estava me chamando. Então eu demorei um pouquinho para ir. Daqui a pouco ela falou, vem cá. Aí eu corri lá. Ele estava vendo um demônio no canto do quarto lá. E aí eu peguei ele, começamos a orar. Quando eu comecei a orar, ele viu o demônio passando, porque ele fez assim, é o bicho, tipo, passando assim. Ele tem a visão aberta, ele vê mesmo. Eu, para mim ver, saber onde estava, fui com ele. E aí ele viu de novo na sala, ele apontava direitinho onde estava. Eu sei a altura do demônio, que era mais ou menos dessa altura, porque ele mostrava, ele via e fazia assim, mostrando para onde estava. Enfim, e aí isso aconteceu um dia, outro dia, mas a gente foi orando pela casa inteira, ungindo. E aí ele teve que ir embora de lá. Amém, amados? Fiquei bravo ainda, fui demônio folgado. Queria entrar aqui dentro da minha casa, não pode. Mas foi para onde? Como é que conseguiu entrar aqui? Televisão são portais, entra mesmo. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com o que você deixa. Desde televisão, celular, computador. Cuidado com o que você acessa. Você pode estar contaminando a tua casa, depois não sabe. Vai lá, fica assistindo umas palhaçadas lá, daqui a pouco no outro dia o pau fecha na tua casa, você briga com a tua esposa, briga com o teu filho, você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Não sabe nem o que está acontecendo, amém? Começa a lembrar, começa a prestar atenção nas coisas, você vai entender o que está acontecendo. O mundo espiritual é muito sério, amém, igreja? Tem que entender isso. Se você foi chamado para a guerra, você precisa compreender o que Deus está fazendo. Se você está brincando de servir a Deus, o diabo ele não vai brincar de ser diabo. Tem que tomar cuidado, amém, igreja? E essa geração sendo humilhada por tudo isso, envergonhada com tudo isso. E o que Deus está fazendo aqui nessa noite é que Ele está levantando, Ele tem falado a respeito disso. No último culto aqui, Deus falou muito claro para mim, que Ele está levantando pastores, Ele está levantando missionários, Ele está levantando mestres nessa casa, Ele está levantando evangelistas nessa casa, e Ele está levantando profetas nessa casa, amém, amados? O mundo precisa ver que há profetas no meio do povo de Deus, há profetas que estão ali prontos a liberar o poder de Deus sobre a vida deles, estão enfermos, estão sendo assolados, seja lá pelo que for, há transformação, há cura, há liberdade, e há profetas de Deus para manifestar o reino de Deus nesse tempo e nessa terra. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a Jesus. Glorifica Ele. Você pode plantear, você pode ficar assustado com as adversidades, mas você tem que clamar o poder de Deus, você tem que crer nisso. Não adianta só ficar desesperado. Peraí, eu não estou sozinho, tem um Deus sobre mim. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que mais forte é o que está em você, maior é o que está em você do que aquele que no mundo está. Amém? Glória a Deus. Ele não pode contigo, essa é a verdade. Vem as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A porta é o último recurso de defesa. A igreja vai chegar lá, ela não vai prevalecer. Você vai meter o pé na porta do inferno, que ele vai abrir, você vai saquear, você vai salvar as vidas que estão aprisionadas. Essa é a tua chamada. Ele deu as chaves do reino dos céus para a igreja. O que você ligar na terra é ligado no céu. Há uma autoridade, há uma patente no teu ombro. E a autoridade não exercida não é autoridade, você tem que exercer. Declarar o nome de Jesus, declarar a salvação. Profetiza para o teu vizinho, profetiza na casa dos seus familiares, tio, primo, na tua rua, na tua cidade, no teu bairro. Profetiza, você vai ver a glória de Deus, amém, amados? O mundo está precisando ver que há profetas na casa do Senhor. O evangelho genuíno
mas não só de palavras. Às vezes o cara lá se converte, fica apaixonado pela palavra, isso é muito bom, tem que ser. Mas fica tão apaixonado que fica bobo depois, só quer ficar filosofando. E Bíblia não é filosofia, irmão. Hein? Pregação do Evangelho é poder de Deus. Não é por conhecimento humano, não é por persuasão humana, palavras persuasivas, mas é demonstração de poder de Deus. Amém? Teologia pode ser muito bom para te dar conhecimento, mas se não tiver poder de Deus, irmão, aí a palavra começa a te matar. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, há profeta em Israel. Versículo 9, vamos continuar. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Meio mimado, Naamã, né? Engraçado, tem muita gente assim. Essas coisas não acontecem do teu jeito, do jeito que você gostaria que fosse, do jeito que você pretenderia que as coisas acontecessem, elas não acontecem. Você fica bravo, você fica indignado, você acha que não, se não é do teu jeito, enfim, não é de jeito nenhum, você não quer. Naamã era um homem que ele tinha colecionado grandes vitórias, homens que tinham vencido guerras difíceis, batalhas difíceis. Ele era um grande guerreiro, amém? Ao ponto do próprio rei dele se importar tanto com ele, a ponto da Bíblia ficar registrado. Mas esse grande guerreiro ficou leproso, um grande guerreiro, que foi tomado por uma vergonha e por uma humilhação. E agora estava diante dele a oportunidade dele ter a vida dele transformada novamente, dele ser restaurado da sua vergonha e da sua humilhação. E agora um grande guerreiro ganhou tantas guerras, estava perdendo para quem? Para ele mesmo. Mais uma vez, um homem que está perdendo para ele mesmo. Outro dia nós estudamos sobre Davi, mas aqui você está com outro homem que perdeu para ele, ele era poderoso, um guerreiro poderoso, que agora estava perdendo para quem? Para ele mesmo. Amém? Mateus 16, versículo 26, assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? E Naamã tinha isso também. Ele achava que ele poderia comprar a sua cura. Chegou, o que ele sabia fazer? Ele sabia guerrear e tinha poder, que a Síria era poderosa naquele tempo. Então ele chega ali cheio de ouro. O profeta cura ele, inclusive a cura dele passa por isso, porque você percebe que Eliseu não quis aceitar. Por que Eliseu não queria aceitar? Qual o problema de Eliseu aceitar um presente? Aquele ouro, aquela prata faria algum mal para Eliseu? Não faria mal nenhum. Não tem nada de errado, é um presente, poderia receber. Não tem problema nenhum você receber um presente. Mas Eliseu enxergava a necessidade de Naamã. Ele falou: esse cara precisa ser curado. E a cura dele vai além de eu tirar essa ferida que está nele. Vai além de eu tirar essas chagas que estão aí, o envergonhando e o humilhando. Eu preciso curar o coração desse homem. Ele percebeu que existia um Deus que o amava tanto, que poderia curá-lo e fazer para ele de graça, sem querer nada em troca. Um Deus que o amava, estava preocupado com a sua restauração, preocupado com a sua saúde, preocupado em tirar dele aquela vergonha, aquela humilhação, mas que não exigia nada em troca. E muitas vezes as pessoas estão sempre acostumadas a dar algo em troca, a devolver algo a alguém. Você não está acostumado a receber amor sem interesse nenhum. E a igreja precisa estar acostumada a dar amor sem ter interesse nenhum. Você é igreja. Você precisa estar acostumado a servir as pessoas sem ter nenhum tipo de interesse, sem querer nada em troca, porque essa é a nossa vida de graça. Nós recebemos de graça, nós damos. Essa tem que ser a vida do cristão, amém, amados? Glória a Deus. Quantas vezes essa semana aqui, hoje que eu fui dormir, eu não sei se teve algum dia que fui dormir antes da 1h ou 2h da manhã, e todo dia fazendo a obra, indo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não penso em nada, eu estou fazendo aquilo por amor a Deus, amém, amados? Na verdade, para mim é um privilégio. Eu saio muitas vezes das visitas, das casas, daquilo que estamos fazendo, totalmente grato,
a Deus, porque Ele tem nos proporcionado receber. Sexta-feira nós fomos na casa de recuperação lá em Garaçu, né, Lu? A gente chegou ali, já falando das coisas de Deus, chegamos lá cheio de Deus, mas nós saímos dali transbordando de Deus. Foi maravilhoso que a gente viveu ali, ver aquela rapaziada toda ali aceitando Jesus, a maneira como Deus tocou o coração daqueles homens, e aí no final a gente perceber que a gente não é nada, né? Mas a gente está só junto com eles ali, enfim, a responsabilidade que Deus nos deu de levar a palavra naquele dia, e o que Deus fez ali foi algo maravilhoso, é um privilégio, amém, amados? Glória a Deus. Ainda depois a gente ganhou uma janta, eu aceitei a janta de presente, porque se eu não aceitasse o baiano ia me pegar, porque ele estava morrendo de fome. O baiano, quando ele para de dar risada, velho, pode oferecer comida para ele. Que o bichinho ficou sem comida, acabou o humor, acabou a graça de tudo. Acho que ele estava de jejum desde de manhã, ficou o dia inteiro, passou mal naquele dia lá, estava lá, e na hora que tinha um cuscuz com salsicha, o bicho arrebentou, quase que ele pulou dentro. Ele viu lá, olha! Pulou dentro do tacho que tinha lá de cuscuz com salsicha, comemos que nem dois loucos. Ali, aceitamos o presente porque não tem nada demais. Amém, amados? Só que, se ele aceita aquele presente de Naamã, o que ele estava fazendo? Naamã ia falar, poxa, como se ele tivesse, ele me curou, mas eu também o enriqueci, eu também o abençoei, dei para ele aquilo que ele queria. Se você depois não precisa, mas na tua casa lê a história, o menino que acompanhava Eliseu dá a voltinha e vai lá pegar umas pratas. Falava, vou ver se consigo tirar alguma coisa disso. Aí ele corre lá para pedir, me arruma um qualquer aí, velho. Né? Ele não quis lá, mas ele mandou. Chegou uma rapaziada lá em casa, lá mentiu, fez uma atrapalhada, se lascou. Depois ele acabou ficando leproso. Eliseu jogou a lepra para ele. Por quê? Porque a maldade estava no coração de Naamã, que Deus usou para tirar dele, fez ele entrar numa humilhação, fez ele se humilhar diante de Deus. Agora contaminou você ficou louco. Você foi lá fazer o que ninguém mandou você fazer isso. Para que você quer essa prata? Tá vendo que eu estou querendo curar o coração do cara sem receber dele nada, né? O rapaz falou, poxa, como assim você curou ele, não vai receber nada? O cara está cheio de ouro, de prata, querendo te dar, por quê? Ele sai correndo, vai lá depois, mas enfim, essa seria uma outra pregação, uma outra história, amém, amados? Mas é isso. O que adianta ele ser um grande guerreiro? O que adianta ele ter tido todas aquelas vitórias se o coração dele estava corrompido? Se ele estava com aquela lepra, não é à toa que aquela lepra surgiu nesse homem, ele precisava ser curado, algo que Deus queria tratar sobre a vida dele. Eu creio muito na intercessão dessa serva, de algo que ela estava orando lá naquela casa, para que aquela casa fosse restaurada, pelos males que estavam ali de alguma forma atormentando aquela família. E Satanás, sabe o que ele tenta fazer? Ele tenta te comprometer, bem? Porque se ele conseguir comprometer você com pecado, se ele conseguir comprometer os teus pensamentos, você começar a ter más intenções sobre alguma coisa, você começar a olhar para as vantagens que você vai receber, você começar a olhar para os privilégios que você pode acabar recebendo, você começar a olhar, enfim, para as vantagens que você vai ter, você já está corrompendo seu coração, já não está olhando para algo de uma forma genuína, você não está olhando para aquilo que realmente você deve fazer. E esse, amados, posso falar? É um grande mal da nossa nação. É um grande mal. Entenda isso. Nós somos chamados para dizer que há profeta no meio do povo de Deus. Amém, amados? Profetas são aqueles que são boca de Deus, aqueles que falam a verdade. E esse mal assola todas as classes, as linhas, as esferas da sociedade, todos os lugares. Pô, se você... tem cada coisa que a gente vê, às vezes uma prótese, você vai no hospital, uma situação, precisa colocar uma prótese no joelho, uma coisa que você não sabe se é verdade. Se aquilo ali não está sendo mentira, se não tem um médico que está querendo ganhar um dinheiro por trás daquilo, está faltando verdade em todas as coisas, cheio de manjadas, e as pessoas estão se vendendo. Por isso que Deus está levantando um povo reto, amém, amados? Um povo disposto a obedecer a palavra de Deus, um povo com coração puro e um espírito íntegro, disposto a obedecer a palavra de Deus. Recebe essa chamada, fala, Deus pode contar comigo. Eu não vou me vender, eu não quero me contaminar com aquilo que o mundo pode querer me dar. Eu não quero esses presentes, eu quero estar reto, eu quero viver aquilo que o Senhor tem. Eu quero ser o profeta de Israel, eu quero ser, na minha boca tem que estar a tua palavra, a tua verdade. Eu quero viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Eu quero ser espelho da tua glória nesse tempo e nessa geração. E muitas vezes as coisas vêm de uma forma sutil. É uma situação lá, você vai lá, tira a carta, reprova. Aí o cara chega depois para você e fala, pai, mas por que você vai ficar nessa batalha toda? Vamos dar um jeitinho aqui, ó. Aqui em Pernambuco vende muita carta? Nas escolas? É. Que lá também era terrível isso daí. Bem, terrível. Mas você não precisa disso, vai tirar a tua carta na raça.
Aprender a dirigir e fazer. Você tem habilidade para isso, você não precisa ficar com essa lepra na sua testa. Uma coisa que vai para a vida inteira, meu irmão. Você vai dirigir a vida toda, você sempre vai lembrar disso. Satanás, ele é sutil nas coisas, que ele faz o que? Ele compromete a tua autoridade. Você comprou aquela carta, sempre quando você, enfim, você vai lembrar que na verdade você não foi capacitado para dirigir. Você não tem aquela autorização, porque você corrompeu, você comprou aquilo, está errado. Não deixa esse mal te atingir, não deixa essas coisas te comprometer. Há tantos jeitinhos para fazer as coisas, tantas maneiras para que você possa querer levar algum tipo de vantagem. Não se submete a isso, não deixa esse tipo de coisa acontecer. Eu lembro quando eu fui comprar o meu apartamento, o vendedor ficou cheio de conversa lá, eu achei legal, queria comprar aquele apartamento, mas eu ia pegar lá um subsídio, minha casa, minha vida, mas ele queria que eu mentisse. Ele falou, não rapaz, vamos colocar que você ganha um pouco menos aqui, porque você vai pegar um subsídio muito maior, e aí vai ficar mais barato, e aí os juros menor na parcela, e ficou cheio de conversa lá falando, a gente faz assim. Eu falei, mas peraí, mas não é isso que eu ganho. Por que você quer colocar isso aí? Porque vai ficar melhor para fazer, pastor. Eu falei, olha o que você falou, eu sou pastor, rapaz, como é que você vai ficar me oferecendo um negócio que é errado? Na hora, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Ele falou assim, eu te chamei para levar salvação, cura à nação. Eu te chamei para pregar a verdade na tua geração, nesse país. Se você se deixar levar por isso, você está se vendendo. Em vez de você abençoar a nação, você está roubando a nação. Olha só que coisa maluca, velho. Por causa de você mentir num comprovante de renda, para poder pegar um financiamento. E é verdade, velho. Vem sutil. E é numa conversa que para você falar não, você fica envergonhado. Quer falar, mas você é um trouxa. Cara, posso ser um trouxa, mas eu sou um trouxa santo, velho. Posso ser um trouxa para você aqui, mas a minha autoridade no mundo espiritual, ela continua constituída. Quando chegar um demônio, eu vou poder falar, sai em nome de Jesus. Não vou precisar falar, sai em nome de Jesus que aquele cara prega. Não vou precisar falar disso. Eu tenho andado, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus de quem eu tenho andado diante dele. Eu não conheço ele de ouvir falar, mas eu conheço ele de contigo andar. É diferente, é uma realidade, amém? Toma cuidado, porque esses manjares eles vêm. E hoje virou do avesso. Hoje as pessoas chamam de mal aquilo que é bom. Então se você é santo, se você, enfim, respeita os padrões morais bíblicos, né? Judaico-cristão, se você vai contra adultério, se você vai contra dar um jeitinho nessas situações, você fica envergonhado nas rodinhas, nos lugares. As pessoas querem fazer você um motivo de chacota. Mas, meu irmão, se alguém adultera, se alguém ficar de olho em outras mulheres que não são dele, se alguma mulher ficar de olho em homens que não são dela, isso é vergonhoso, amém? Se alguém engana a mente, rouba a empresa, rouba pessoas, isso é vergonhoso. E o que é vergonhoso tem que ser chamado de vergonhoso. Não tenha medo de confrontar as pessoas. Não tenha medo de fazer com que as pessoas fiquem numa situação desconfortável, desagradável. Sexta-feira, a gente também foi comprar umas madeiras ali, passamos um episódio engraçado também, com o baiano. Estava eu e o baiano numa loja de madeira lá, comprando as madeiras, e aí eu comecei a falar da menina pro bola de neve, falei, conhece o bola de neve? Aquela mesma brincadeirinha, não é sorveteria não, Igreja de Jesus. Mesma coisa, aquela conversinha. Mas o quê? Querendo despertar um interesse pela vir na igreja. Falei, visita a gente lá, a vendedora da madeireira lá. Vai lá, quero te ver domingo, tal, não sei o que lá. Ela, tá bom, não, legal. Mas sabe aquela conversinha que vai passando assim? Aí, um pouco antes da gente dar tchau, eu falei assim, e aí, domingo eu vou te ver lá, né? Ela, não sei, é difícil, domingo é difícil, né? Falei, mas por quê? Você trabalha no domingo? Não, domingo eu trabalho, porque de dia para ir na igreja é domingo. Ah, mas é sempre difícil, né? A gente sempre fala que é difícil. Eu falo, não é difícil. É a gente que não quer ir. Aí ela fez uma carinha, achou que ela dá risada, mas eu fiquei olhando sério para ela. Foi verdade. O baiano viu. Eu ainda ficou, o pastor coloca as pessoas numa situação difícil. Mas é verdade, cara. Porque de repente ela está precisando ouvir aquela palavra. Ser chamado, será que ela está aqui? Está aqui não, né, filha? Ela não vai levantar a mão agora, né? Também não vou te expor, se você tiver. Depois a gente conversa. Amém? Mas isso foi amor com a tua vida, se você estiver aqui. Amém? Por quê? Porque precisa ouvir a palavra de Deus e tem tempo para tudo, menos para aquilo que você mais precisa. Ela fala, é sempre difícil. Não é que é difícil, fala gente que não quer ir. E aí eu olhei sério para ela mesmo assim. Ela ficou toda desconcertada. Aquilo que é mal tem que ser chamado de mal. Rejeitar a Deus é ruim. Negar a Deus é uma coisa ruim. Dizer sim para Deus é uma coisa boa. Se comprometer, ter compromisso com as coisas de Deus é uma coisa boa. Amém, amados? Glória a Deus. É isso. E muitas pessoas estão invertendo. E quando consegue isso, quando você se vende numa situação dessa, você fica comprometido. Você acaba se comprometendo. E outras vezes você tem, enfim, já formado uma ideia de como as coisas deveriam ser. Ele usa
amém? Conceitos para te afastar daquilo que Deus tem. E aí Ele te afasta daquilo que é sobrenatural. Ele te afasta daquilo que você vai viver e andar com Deus, amados. O sobrenatural tem que ser uma constância na tua vida, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Você precisa atrair o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, atrair o sobrenatural de Deus sobre a tua história. A tua história tem que ser marcada pelo sobrenatural. Se você se vê distante de alguma forma, se a tua vida espiritual está um pouco seca, fria, vazia, não aceita isso, mas luta contra isso. Busca esse renovo. Você precisa ser cheio de Deus mais uma vez, amém, amado? Se afastar das coisas que te contaminam, se afastar daquilo que é realmente roubar justamente isso, a tua dignidade de estar diante de Deus, a autoridade que você tem como filho de Deus. Quando Ele faz isso, Ele te tira do sobrenatural. E como é que você vai fazer? Deus, Ele te chamou para anunciar o Evangelho, Ele te chamou para conquistar as nações, Ele te chamou para propagar o reino de Deus pelo globo. Como você acha que você vai fazer isso sem o sobrenatural? Não tem como. Você precisa do Espírito Santo de Deus, você precisa estar com o coração queimando, enfim, chamas por dentro para você fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Amém, amados? Então não se comprometa. Nós somos uma geração que nós vamos ser distinguidos pela santidade e pelo amor. Porque a iniquidade ela já está se multiplicando, mas a santidade também precisa aumentar no meio do povo de Deus. Vai haver uma diferença total entre aqueles que creem, entre aqueles que andam com Deus e aqueles que desprezam a Deus. Você precisa estar incluído entre aqueles que servem e amam o Senhor. Amém, amados? Versículo 13. Vamos comigo lá. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Glória a Deus, amados. Amém? Graças a Deus. Amados, para andar com Deus e para vivermos aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, amados, a gente tem que aprender a se abrir para o novo. Amém? Para experimentar o novo. Por quê? Porque não é você que determina aquilo que Deus vai fazer. Amém? Você pode profetizar a palavra, você pode fazer planos, mas quem determina o que vai acontecer é Deus, sempre foi Deus. O que Naamã estava querendo fazer aqui era que ele já queria que fosse do jeito dele. Ele falou: como assim? Eu esperei que ele viesse aqui, ele estenderia a mão, invocaria o seu Deus, colocaria a mão sobre as minhas feridas, e aí eu seria curado. E Eliseu fez o que? Nem foi lá ver ele. Mandou o rapaz ir lá visitá-lo, falou: vai lá falar para ele ir em tal lugar lá e se lavar. Ele se sentiu humilhado. Por quê? Ele estava acostumado com as polpas, estava acostumado as pessoas o valorizarem muito, as pessoas sempre o receberem muito bem, por toda a sua conquista, por todo o valor que ele tinha, e de repente ele dá com alguém que na verdade trata ele com desdém. Está amando ele, mas trata ele com desdém. Fala: você quer ser curado? Tá bom, você vai ser curado, mas vai lá no rio, dá 7 pulinhos no rio lá, toma 7 banhinhos lá, aí você vai ficar bem. Nem vai lá receber, ele já fica indignado ali. Quando você se coloca à disposição para fazer as coisas de Deus e para viver, eu falo: eu quero viver com Cristo, eu quero caminhar com Ele. Você tem que estar disposto a viver o novo. Na grande maioria das vezes as coisas não serão do seu jeito, mas tem que saber ser flexível e aceitar aquilo que é novo, aquilo que Deus deseja fazer. A flexibilidade te mantém vivo, sabia disso? Quando você é muito rígido, você quebra.
Agora, quando você é flexível, os ventos vêm, eles batem, você tem aqui a habilidade, o poder de conseguir se adaptar a cada situação. Você consegue, enfim, passar por mais situações exatamente pela flexibilidade. E Naamã precisou gerar isso nele, ele não conseguia. Ele estava com dificuldade. E sabe o que ajudou Naamã nessa hora? Na verdade, o que ajudou Naamã desde o começo da história foram as companhias. Quem começou ajudando ele foi a serva na casa que falou com a mulher dele. Agora ele tem um servo, você está vendo tudo se perdendo. Ele fala, pô, você está diante do profeta lá. Ele falou para você só dar 7 pulos ali. Se fosse uma coisa bem difícil, você não ia fazer? Porque bem difícil é legal, você gastou energia, você começa a acreditar que você conquistou aquela cura, você vê que é pelo teu mérito, pelo teu esforço, e ele está querendo ensinar para ele que é pela graça. Fala, você não merece, meu irmão. Você não mereceria ser curado. Deus não precisaria te curar, mas apesar de você não merecer, mesmo assim eu vou te curar. Não é pelo teu ouro, não é pela tua prata, não é pelo teu mérito, não é porque você é um grande guerreiro, é simplesmente porque Ele te ama, Ele vai te curar. Assim é com você, filho. Aprenda a aceitar. Talvez na tua vida você foi condicionado e aprendeu a receber coisas somente pelo teu mérito. Tudo você teve que fazer muito esforço para ter. As pessoas da tua casa não acreditavam muito em você, você teve que se esforçar. No mundo mesmo assim, você deu muita cabeçada. Nunca ninguém apostou muito em você, você não teve muitas oportunidades. Mas diante de Deus, Ele te recebe como filho. Ele abre todos os caminhos, Ele derruba todas as barreiras. E não é porque você pode fazer alguma coisa para Ele, não é porque você pode ter ouro ou prata, ou porque você vai dar para Ele agora a tua inteligência, a tua saúde. Não, isso para Deus, Ele continua sendo Deus. Ele não precisa disso, mas Ele quer isso de você porque Ele te ama. É simplesmente porque Ele te ama. Você é especial, você é precioso. Ele vê valor dentro de você. Ele quer te livrar de tudo aquilo que tenta te humilhar. Ele quer te livrar de tudo aquilo que está tentando te envergonhar. Ele quer simplesmente restaurar a tua honra, mas não porque a gente possa dar alguma coisa para Ele, porque Ele é Deus, Ele ama tudo aquilo que Ele criou. Amém, amados? Eliseu está dando essa lição, o profeta está dando essa lição. E nós, entenda o teu papel de profeta, precisa dar essa lição para as pessoas à sua volta. Tenha amizade sem interesse. Se aproxime das pessoas desinteressado no que elas possam fazer por você, mas totalmente interessado em quem ela é. Interessado na pessoa. Perceba como ela é agradável. Isso precisa acontecer dentro das casas. Dentro das casas, se interessa pelas pessoas que estão do seu lado. As famílias hoje estão desinteressadas uns pelos outros. Isso é ruim, amados. Chega em casa, é só entretenimento, é só celular, só rede social, só televisão, só Netflix, só seriado, só coisa. E as pessoas que estão do seu lado são totalmente interessantes, são preciosas, querendo a tua atenção. Às vezes é um filho que quer a tua atenção, às vezes é a tua esposa que quer a sua atenção, às vezes é o teu marido que quer a sua atenção, às vezes é teu pai, a tua mãe. Pai e mãe então é muito especial, meu irmão, porque você não vai ter eles a vida toda. E aí depois pode chegar um dia que você pode se arrepender porque você não tem mais. Aproveita. Quanto tempo faz você não para tomar um café com a tua mãe? Quanto tempo faz que você não para ficar jogando papo por ar, falando com o teu pai? É precioso, faça isso. Aproveita o tempo. As pessoas são interessantes, muito mais interessantes que os vídeos que você vai ver na internet, muito mais interessantes do que o seriado. Se interesse pelas pessoas, não porque ela possa te dar, não que ela possa fazer por você, não pela influência que ela possa ter, os caminhos que ela possa se abrir. Não, é simplesmente porque é uma pessoa e você quer amar. Você é um profeta, você tem que manifestar isso, assim como Eliseu fez. Amém? Um homem cheio de poder, pronto ali para dar muita coisa para ele. Ele mostrou, não quero nada do que você tem, só quero que você perceba que Deus, Ele te ama. Ele vai curar toda a tua humilhação, Ele vai tirar você dessa aflição, dessa doença. Recebe aí na mão o poder e o amor de Deus no teu coração. Amém, amados? Para andar com Deus tem que ter essa habilidade para experimentar o novo. E Naamã estava tendo dificuldade com tudo isso. Mas eu gosto assim. Queria que fosse desse jeito, queria uma cerimônia. Queria que todos vissem que eu sou curado. Queria que vissem que Deus manifestou a cura. Por que eu tenho que ir lá naquele rio, ficar pulando lá? Não quero isso. Vira a pessoa que está do seu lado. Faz para ele assim, quem? Perguntou, fala para ele agora. Alguma coisa. Amém? Fala, ninguém te perguntou nada, filho. Quero saber se queria que impôsse a mão, viesse aqui para fora e invocasse, ó, Senhor, venha. Quero saber como é que você quer. Deus que sabe o jeito que Ele vai fazer. E é do jeito dEle. Saiba se alegrar com aquilo que Deus faz. Amém, amados? Já fez essa brincadeira com alguém, não? O cara vem te falar, sabia disso. Eu falei, quem? Ela perguntou alguma coisa para você, rapaz? É isso que era para você fazer com eles. Amém, amados? Provérbios 16, versículo 1 e 2 assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas o Senhor vê a resposta da língua.
Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Amém, igreja? Fez planos. E aí quando ele resolveu, falou, quer saber de uma coisa? Deixa eu ver se vai dar certo. Aí para dar uns pulinhos lá, vou lá. É engraçado o número 7, né? Porque o número 7 fala de algo inteiro. Amém? Tudo na Bíblia que tem o 7 fala de algo completo, um processo totalmente feito, né? Deus ele criou o mundo em 7 dias. Por isso nós temos 7 dias dentro de uma semana. Nós temos os 7 Espíritos de Deus. Você já fala da totalidade, da plenitude de Deus. Aqui ele passou por um processo pleno. Ele não ficou curado no primeiro, no segundo, no terceiro. Mas quando ele obedeceu até o final, foi até o último pulo, foi lá e desceu até a última vez. Ou seja, ele se humilhou totalmente, ele se submeteu totalmente ao processo. E nós temos que aprender, você precisa aprender que há processos. E o processo ele não pode ser interrompido pela metade. O processo ele não pode ser interrompido quando ele quase terminou. Se ele parasse no sexto mergulho, ia ser curado. Esse é quase, mas foi por aqui, cara. E muitas vezes você para no quase, no por aqui. Muitas vezes é só você se submeter um pouquinho mais. É só você resistir um pouquinho mais. É só você manter o posicionamento um pouquinho mais. Fazer um pouquinho mais aquilo que Deus falou para você fazer. Obedeça. É só mais um instante, é mais um pouco. Complete totalmente o processo. Vai até o fim. Não para antes. Jesus nos deu uma lição sobre isso. Falou, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. É até o fim, amados. Paulo, quando ele chega no final, ele falou, eu completei a carreira. Amém? Eu completei a corrida, eu combati o bom combate, eu cumpri a minha carreira. Ele fala de algo terminado. A gente tem que parar de terminar as coisas pela metade. Vai até o final. Deus falou para você fazer, e até lá, vai até lá. Termina, porque às vezes é no último instante, é no último minuto que Deus vai manifestar o seu milagre, mas Ele não vai te deixar na mão. Ele é um Deus de promessas. Amados, um Deus de promessas não é um Deus que fica falando coisas boas que poderão acontecer. Ele está falando de coisas boas que vão acontecer. Amém, amados? É um Deus de promessas, é real. Ele tem promessas para a tua vida, Ele tem promessas para a tua casa, Ele tem promessas para a nossa igreja, para a nossa nação. Promessas de Deus, elas vão acontecer. Nós vamos viver um avivamento. Ele vai curar a humilhação do nosso país, amém, amados? Vai nos restaurar, vai nos dar dupla honra para cada dia de vergonha. Você crê nisso? Então dá uma salva de palmas a Jesus. Quando ele foi até o final do processo, olha o que aconteceu com ele. Pelinha de bebê. Foi com a pele como de uma criança, com pelinha de bebê. Que coisa linda que ficou na mão, que fofinho. Ah, grande guerreiro. Com a pelinha de neném. Coisa linda. Mas ficou com o coração revitalizado, amados. Transformado. Esse homem voltou glorificando a Deus. Amém? Voltou com toda a sua comitiva à casa de Eliseu. E olha que ele disse, agora sei. Quando você prova do sobrenatural, uma coisa é você ter contato, você conhecer Deus, de ouvir falar, você perceber algo diferente. Mas quando você tem um contato com Deus, com o sobrenatural de Deus, muda. Você fala, agora eu sei. Eu não conheço mais de ouvir falar, mas conheço de perto. Conheço porque Ele me tocou. Nada fez o que Ele fez na minha vida, nada me transformou dessa maneira. Eu conheci o poder de Deus, a realidade de Deus. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Ele entendeu isso, voltou glorificando a Deus, voltou com o coração transformado, amém, amados? Se submeter aos processos, fala de humildade, fala de aceitar a vontade de Deus e renunciar, a parte mais difícil, renunciar à tua própria vontade. Amados, não tem jeito, na tua vontade não vai acontecer. As coisas que Deus quer fazer não acontecem com o tempo. As coisas que Deus quer fazer não acontecem por inércia. Ah, mas Deus quer fazer, uma hora Ele vai fazer. Não, as coisas que Deus quer fazer, se acontecem porque nós nos submetemos a Deus. Entenda isso. Ele quer fazer, Ele já quer fazer, já é vontade de Deus. Mas quando você se submete a Deus, se submete a Deus, quando eu me submeto a Deus, quando eu me humilho, falo, eu sozinho não posso, não sou suficiente para isso, eu preciso do Senhor. E aí Deus te dá uma direção e você obedece àquela direção, as coisas elas acontecem, tudo muda. Provérbios 11, versículo 2, assim, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Feche os teus olhos por um instante. Vamos orar. Deus, Ele já tem um compromisso com a tua história. Um compromisso que Ele mesmo fez. Por isso que Ele é um Deus de promessas. A Bíblia diz que Ele escreveu
todos os nossos dias antes que qualquer um deles viesse à existência. Ele já tem um compromisso com a tua dupla honra para cada dia de vergonha. Ele já tem um compromisso para que você viva uma vida abundante na sua presença. Mas será que nós temos um compromisso com Deus? Porque é necessário que você também tenha um compromisso com Deus. Do contrário, você não viverá isso que Deus tem. Se Naamã fosse embora com seus soldados, com a sua comitiva, para tomar banho lá em Farfara, nos rios que tinha na cidade de Damasco, ele não conheceria a cura. Ele ia ficar só com uma ferida lavadinha, uma ferida um pouquinho menos cheirosa, mas a lepra ia continuar ali, o corroendo. A lepra continuaria ali, o corrompendo. A lepra continuaria ali, o envergonhando e humilhando. Mas aceitar os processos, aceitar a maneira que Deus quer te dar crescimento, isso sim faz você crescer, porque Ele quer te dar crescimento. Ele quer mudar a tua história. Ele quer curar as suas feridas. Ele quer curar aquilo que de alguma forma te fere, aquilo que de alguma forma tenta te humilhar, aquilo que tenta roubar a tua coragem, roubar a tua capacidade, aquilo que está tentando te neutralizar, porque você sabe que você foi chamado para ser um guerreiro e uma guerreira de Deus. E o que o inimigo da tua alma está tentando fazer é simplesmente te humilhar, te deixar debaixo de um jugo pesado, para que ele possa neutralizar, porque ele sabe que na hora que você se submeter aos processos de Deus, você vai se tornar um potencial no reino de Deus. Você vai começar a saquear o inferno. Você vai começar a manifestar o reino de Deus sobre a tua vida, sobre os que estão em volta de você. E Ele teme isso. Ele teme isso porque Ele sabe que é nessa hora. É a hora que você se submete a Deus, é a hora que você resiste a Ele. É exatamente ali que está chegando a hora que Ele vai ter que começar a fugir de você, porque você virou um embaixador, você virou um conquistador, você virou agora um grande guerreiro sem vergonha. Um grande rei sem nenhum tipo de humilhação, sem nada que possa te abater, sem nada que possa te roubar da tua condição de guerra, de vencedor, de alguém que avança com o reino. Por isso que ele está totalmente comprometido em te fazer continuar debaixo dessa condição de jugo. Enquanto o teu Senhor e Salvador, Ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vou te dar alívio. Larga esse fardo pesado, pega o meu que é leve e suave, e eu vou carregar ele junto com você. Você que se identificou com essa palavra, você sabe que de alguma forma Satanás está tentando te resistir, mas você não quer mais ficar nesse lugar. Você quer se submeter aos processos de Deus. Você quer que a tua história comece a mudar. E você quer que ela comece a mudar agora, não é amanhã, não é o mês que vem. Você quer que isso comece a mudar agora, a partir de hoje. Eu quero viver algo novo com o Senhor. Eu quero me submeter aos processos, eu quero ser lavado 7 vezes. Seja lá o que for que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Se esse é o teu caso, levanta do teu lugar, vem até aqui agora. Essa é a primeira parte do processo. É você crer na palavra de Deus. É você crer nos processos que Deus estabeleceu. É você crer no profeta que está anunciando isso para você. Algo vai mudar. Algo vai mudar. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Crê. Crê que há anjos nesse lugar. Crê que Deus está comprometido com as palavras liberadas nesse altar. E aquilo que Ele está estabelecendo sobre a tua vida começa a vir à existência. A partir de agora, um novo tempo na tua casa, um novo tempo no teu casamento, um novo tempo na tua vida profissional, um novo tempo no teu ministério, porque você foi chamado para ser um soldado, uma guerreira de Deus. A mudarmos a história, amados. Deus vai fazer algo poderoso nesse tempo, nessa geração e através desse ministério. Mas é Ele que vai fazer. Nós não somos nada, simplesmente temos que nos humilhar e nos submetemos aos processos de Deus.